Bom dia, nono ano. Mais uma vez estamos aqui para podermos brincar um pouquinho de matemática. E hoje nós vamos ver sobre raízes da equação do segundo grau. Você sabe que uma equação do segundo grau, ela pode ter até duas raízes. Assim como pode ter uma raiz e às vezes ela pode ter nenhuma raiz, considerando os números reais. Então, o que nós precisamos saber é o seguinte: quando a equação do segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara, a gente trabalha com discriminante. Discriminante é b ao quadrado menos 4ac. Legal? E esse discriminante, na realidade, ele vem entrar numa raiz quadrada, menos b, mais ou menos, raiz do discriminante sobre 2a. A partir do momento que na fórmula da Bhaskara o discriminante está dentro de uma raiz quadrada, esse discriminante, ele não pode ser negativo, porque para os números reais não existe uma raiz quadrada negativa. E nesse momento é a hora que a gente fala, que a gente pode afirmar, quando o discriminante for negativo, ou seja, menor do que zero, a gente pode afirmar com toda certeza de que a equação que estamos vendo não existe para os números reais. Como que isso acontece? Gente, quando o discriminante é maior do que zero, você vai ter duas raízes distintas. Ou seja, raízes diferentes, 2 e 3, 5 e menos 4, 1/3 e 6 oitavos, mais ou menos assim. Quando o discriminante for igual a zero, você tem apenas uma raiz. Ou a gente pode dizer também que a gente tem duas raízes iguais. Na realidade, uma raiz. E quando o discriminante for menor do que zero, não existe para os números reais. Então, o discriminante menor do que zero, essa equação não vai existir para os números reais. Vamos ver alguns exemplos? O primeiro exemplo que eu quero fazer com vocês, e eu vou fazer todos os exemplos utilizando a Bhaskara, todos os exemplos, ok? Então, o primeiro exemplo 1, olha só. Esse exemplo 1, nós vamos ter aqui, ó, x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero. Gente, vou fazer essa equação, tentar resolvê-la utilizando a fórmula de Bhaskara. Poderia fazer por soma e produto? Poderia, mas eu vou fazer usando a Bhaskara. O meu a é igual a 1, porque é 1x ao quadrado. Meu b é 3 positivo, o b é 3 positivo, e o c, menos 10, certo? Vou primeiro achar o discriminante. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Gente, eu quero achar o valor do discriminante. Então, substituímos os valores que nós temos. Delta é igual a 9. Por que 9? 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 10. Olha aqui, ó, menos com menos, eu tenho mais. Delta é igual a 9 mais 40. Delta é igual a 49. Perceba, gente, o meu delta aqui, ele é maior do que zero, porque 49 positivo, maior do que zero. Então, eu já sei que essa equação vai ter duas raízes reais distintas, duas. Continuando, utilizando o Bhaskara, x é igual a menos b. O meu b é 3 positivo, então vou ter menos 3. Mais ou menos raiz de delta. A raiz de 49 é 7, mais ou menos 7. Sobre 2a, o a é 1, 2 vezes 1, 2. X' é igual a menos b. Vou usar o 7 positivo, porque aqui a gente usa o positivo e o negativo. Então, eu teria aqui, ó, x' ali não vai caber, menos 3 mais 7 sobre 2.
Menos 3 mais 7, eu tenho 4 sobre 2, que dá 2. Essa é a primeira solução que encontramos. X duas linhas, eu vou ter menos 3, menos 7 sobre 2. Menos 3 menos 7, eu tenho menos 10. Menos 10 dividido por 2, eu vou ter menos 5. O segundo exemplo que eu quero passar para vocês, em relação ainda pela quantidade de raízes que vamos ter, é o seguinte. Eu tenho aqui, ó, x menos 1, que multiplica x mais 1, que é igual a 2, que multiplica x menos 1. Nono ano, quando você olha uma coisa dessa aqui, você pensa, nossa, tá totalmente bagunçada essa equação. Olhando aqui, você não tem x ao quadrado, você pensa assim, nossa, eu não tenho uma equação do segundo grau. Só que essa equação, ela não está arrumadinha de lacinho de fita na cabeça, precisamos arrumar. Precisamos fazer essa multiplicação, somar, diminuir os termos semelhantes para chegar na equação do segundo grau. Perceba, pessoal, que eu tenho um produto notável da soma pela diferença. Como eu tenho produto notável? Gente, preste atenção, coisas iguais, sinais diferentes. Eu não preciso multiplicar todos os elementos por todos, ou seja, fazer a distributiva. Aqui eu posso multiplicar apenas o primeiro pelo primeiro, ou seja, x ao quadrado, mais vezes menos, menos, 1 vezes 1, eu tenho 1. É igual 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. Perceba, ainda não está arrumada a minha equação. Vou igualar a zero essa equação. Então, eu teria x ao quadrado, menos 2x, passei para o outro lado, já estou arrumando a equação. O 2 está negativo, passa positivo. 2 menos 1, eu vou ficar com mais 1 igual a zero. Perceba, na realidade, o que eu estou querendo aqui descobrir qual é o valor do discriminante, para saber quantas raízes eu vou ter na equação. Então, vamos juntos. A, para mim, é igual a 1, 1x ao quadrado. B é igual a menos 2. E C é igual a 1. Joia? Legal. Jogando no discriminante, delta é igual a B ao quadrado. Gente, B para mim é menos 2. Menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes A vezes C. Perceba uma coisa, pessoal. O meu B é menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado vai ficar mais 4, porque menos elevado ao quadrado fica positivo. Uma dica. Este valor nunca vai ser negativo, porque ele sempre vai ser elevado ao quadrado. Elevar ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então, nós temos delta igual a 4. 4 vezes 1 vezes 1, eu tenho 4. Acabamos de achar que o discriminante é igual a zero. Bom, eu achei que o delta é igual a zero. Já sei, gente, eu não preciso nem continuar aqui. Como o delta foi igual a zero, olha aqui, delta igual a zero, você já pode afirmar que você tem uma raiz real. Então, apenas uma raiz. Você não vai ter mais do que uma. Bom, mas já que eu cheguei até aqui, vamos ver qual seria a raiz que nós vamos achar agora. Então, eu teria x é igual a menos b, mais ou menos raiz do discriminante sobre 2a. X é igual a menos b. O meu b é menos 2. Menos com menos vai ficar mais 2. Mais ou menos. Raiz de zero. Gente, raiz de zero é zero. Sobre 2a. O a para mim é 1, 2 vezes 1. Entenda aqui agora, pessoal. Perceba que a raiz da Bhaskara, que a equação, a fórmula da Bhaskara, você trabalha com mais e menos a raiz do discriminante. Perceba, a partir do momento que o meu discriminante é zero, gente, eu vou ter 2 mais 0 e 2 menos 0. Não vai mudar nada. Por isso que todas as vezes que o delta, ou seja, o discriminante for zero, todas as vezes que o discriminante for zero, você vai ter apenas uma solução, uma raiz real, porque mais zero e menos zero não faz diferença para nós. Logo, nós chegamos que x' é igual a x duas linhas. Por quê? Porque 2 mais 0 vai dar 2 e 2 menos 0 vai dar 2. 2 vezes 1 dá 2.
2 dividido por 2 dá 1. Minha raiz nessa equação do segundo grau é igual a 1. Perceba, apenas uma raiz real. Delta igual a 0, uma única raiz real. A terceira equação que eu gostaria de resolver com vocês é exatamente essa daqui. Vou virar a folha para a gente poder enxergar melhor. A equação que nós temos é 5x ao quadrado mais 3x mais 5 igual a 0. Perceba, eu tenho uma equação do segundo grau, por enquanto ela não está me dizendo nada. Eu vou então determinar aqui quem é A. A para mim é 5, B para mim aqui é 3, C é 5. Joia? Agora eu quero saber quantas raízes tem essa equação, ou seja, eu quero saber o valor do discriminante. Se o discriminante for positivo, maior do que 0, temos 2 raízes reais. Se o discriminante for igual a 0, temos uma raiz real. E se o discriminante for negativo ou menor do que 0, não tem solução, ou seja, não temos raízes reais. Vamos juntos? Então, eu tenho delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, b para mim é 3 ao quadrado, 9, menos 4, vezes a, que é 5, vezes c, que é 5. Delta é igual a 9, menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Puxa, 100. Delta é igual a menos 91. Gente, aqui o meu delta deu menor do que 0. Se o delta deu menor do que 0, eu não preciso nem continuar a equação. Por que que eu não preciso continuar? Olha só, preste atenção. Eu tenho x é igual a menos b, mais ou menos raiz do discriminante. O meu discriminante é menos 91. Isso aqui, para os números reais, não existe. Então, eu nem continuo. Aqui eu já posso afirmar, não existe raízes reais nessa equação. Não existe para os reais. Então, cuidado, pessoal. Todas as vezes que eu tiver delta negativo, não terei solução. Quando eu quero resolver por soma e produto, essa daqui, se você tentar resolver por soma e produto, a gente não vai conseguir. Não consigo resolver por soma e produto. Aí, essa daqui, obrigatoriamente, você tem que partir para a Bhaskara. Aquelas outras duas que nós resolvemos, essa x menos 1 que multiplica x mais 1 igual a 2 que multiplica x menos 1. E a primeira que eu fiz com vocês, ela, se você fizer por soma e produto, você vai ver que é muito mais rápido, muito mais fácil, você chega direto nos valores. Na primeira, você vai chegar nas duas raízes, aí você já sabe que o delta é positivo. Não sabe qual o valor do delta, mas você sabe que ele é positivo. Nessa daqui, você vai chegar no valor de 1, você já sabe que o delta é igual a 0, porque você vai ter apenas uma solução. E essa daqui nós não vamos conseguir fazer por soma e produto. Por quê? Porque não existe raiz. Nono ano, muito estudo. Faça tudo o que você puder. Tenha o seu caderno sempre em ordem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Sucesso!